Fala, podcastadores! Está começando mais um episódio do Pode Crer especialista nesse dezembro, meu amigo. Dezembrando, quase finalizando esse ano tão canseira. Sim. Mas com aprendizado lá em cima, né? E como, né? Aulas e aulas e aulas. Esse Pode Crer especialista é especialista. É. Esse é o Nelson. Esse aqui é o Pedro. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E esses vídeos só são possíveis por conta dos nossos parceiros. Sim, grandes parceiros. Centro Clínico Lavita. Dr. João Pedro veio aqui e deu uma aula pra gente. Sim. Em janeiro a gente já vai lá puxar mais um especialista. Tadinho, não é bobo? Não é bobo, para vir aqui falar de saúde com a gente. Então, toda a galera lá do Centro Clínico Lavita, valeu, Dr. João Pedro, parceiro aqui do Pode Crer Especialista, é nóis. Isso aí. Real Tendas e Serralheria. Essa empresa com esse trio que está conquistando Vianópolis num segmento que vai desde tenda a portões, a grades. O que mais, meu amigo? Meu amiguinho envolveu com aço, uma mesa, uma estante, qualquer coisa. Fala com os meninos lá que eles vão fazer galpão. Vai quer fazer um galpão, vai lá. Os caras falam em aço, é com eles. E é serviço de qualidade, viu? E como? Assina embaixo. Valeu, Samir, Rafael, Juliana, tamo junto. Muito bem. Estosec, nossa parceria de Silvânia. Serviço de? Impermeabilização e higienização de estofados. Muito bem. É bom falar isso, né? É bom. Cara, não acredito. O quê? Esqueci de falar de Jacob Facuri. Jacob Facuri. Lembrando que o Dr. João Pedro tem parceria com o Jacob Facuri de Goiânia. É muito bom falar de Jacob Facuri, velho. E o Isaac, da Estosec, é mais um que presta serviço de excelência aqui na nossa região. Tá aqui todo dia, velho. E tá todo firme dia. com nós. Firme com a Porque gente. aí a gente, pra crescer, a gente pega na mão dos grandes e vai. É porque a Então gente nós só não é temos parceiro retardado. violento. Exatamente. Graças a Deus. Valeu, Isaac, lá da Estosec. Então precisou dar o grau naquele sofá, a família tá chegando pro Natal, liga pro Isaac. A Duster vai chegar lá rompendo. Pra você jogar uma coquinha e fazer o teste que o Pedro faz. Exatamente. Perfeito. Valeu, Isaac. E também com a gente aqui no Pode Crer Especialista, nosso mais recente agregado dos parceiros, Farias Autopeças. Farias Autopeças. Já tem um nome consolidado na nossa cidade. Na autoelétrica. Na autoelétrica e agora também com autopeças. Então, se você precisou de peça para o seu veículo, acessório, é lá no Faria Autopeças. Lê o QR Code aqui, lá tem o endereço, tem tudo. Serviço de qualidade, meu amigo, porque as peças são de marcas boas e a rapidez. Se não tiver, Rapidez. logo tá lá. Só pedir. Aquela revisãozinha do carro, vai viajar final de ano? Não tem como não fazer, né? Vai lá no Farias Autopeças. Valeu, toda a galera lá. Lucas, Thiago, tamo junto. Perfeito. Senhoras e senhores, o episódio de hoje vai falar de um assunto bem segmentado. Exatamente. Eu diria até que é especialmente para os empreendedores da cidade. Verdade. Qual que é o tema, meu amigo? Quem hoje não tá começando a empreender? Quem? Hoje? Quem Devido não a essa quer? pandemia, já abriu uma empresinha ali, já tá começando a galgar um espaço na cidade. Hoje nós vamos falar um tema mais amplo, que é o direito tributário. E vamos tocar em vários assuntos específicos aí, meu amigo. E a gente tá com uma dupla hoje de uma pessoa que vocês já conhecem aqui do Pode Crer. Exatamente. E com outro que veio diretamente de São Paulo. Esse Pode É Crer. quase seu conterrâneo lá, né? É quase meu É conterrâneo. bom ressaltar que ele veio de São Paulo só para vir aqui no Pode Crer. Só para o Pode Crer. Tamo Exatamente. um nojo. Senhoras amigo. e senhores. Estamos aqui hoje com Regiane Resquete e Dr. Felipe. Sejam muito bem-vindos ao bem-vindos. Pode Crer. Olá, gente. Boa. Eu de novo, né? Eu sou especial. Eu tinha que encerrar o ano aqui com meus meninos. E é isso. Estou aqui agora, ó, com uma visita muito especial. De São Paulo. Primeiro que os meninos falam bonito, né? Não é? Uns Legal. jabazeiros Fico tão pior que o aprendendo. Milton Neves. Bom São demais. seus olhos, são seus Não, olhos. Vamos aumentar o E patrocínio. eu vou tentar fazer a mesma voz de veludo que eles fazem na hora que eles vão falar assim. Jabazeiro bonito. Não, eu gostei. Estou feliz de estar aqui. Agradeço o convite de vocês. É muito bom conhecê-los pessoalmente. Já conhecer das mídias sociais. Fazer um trabalho muito legal. Então, é muito bom. Vamos falar de coisa boa, vamos dar risada.
tentar tirar um pouco da formalidade do direito, né? Exato. Ainda mais da matéria que a gente lida, que é bastante específica. Mas vamos divertir um pouquinho aí. Exatamente. E só para eu entender, porque eu tenho essa questão de nível de intimidade, como eu posso te chamar doutor? Você. Você? Você. Posso meter um Pellegrini aqui? Pode. Acho Depois você chama chamou o pelo delegado de sobrenome. Brunão Delegas, meu amigo. Verdade, eu vi. Brunão Delegas. Ficou tá? orgulhosa? Muito, Aí, muito. ó. É demais. A gente tem que marcar esse encontro, né, Regiane? Sim, eu preciso. Muito bom ressaltar sobre isso. Brunão Delegas marcou encontro lá Preciso em denunciar. Pires do Rio esses dias, preciso né? denunciar Eu não meus queria esse meninos. encontro. Parabéns, doutor, pela operação lá. E vamos lá, doutor, você, Pellegrini. Pelo amor de Deus. A sua formação é? Em Advogado. Advogado. Direito. Direito. Além disso, Professor, especialista em Direito, mestrando em Direito Tributário e participante do curso de extensão em Direito Comparado na Itália. E faço mais algumas coisas por aí. Rapaz, você tá vendo, né? assim, a gente às vezes tem que fazer algumas perguntas assim, delicadas que a galera pede. A idade, 30. 30. 30 anos. É, a cara de Mike eu rodei sem óleo, né? Eu ia falar isso. É, meio eu ia... machucado assim, mas é um pneu murcho, né? Eu vim de longe, vim rodando forte aí, mas tá bom. Que Tô isso. zoando, tô zoando. Mas aí vem cá, se tudo isso lá em São Paulo, fala pra gente como é que Regiane veio parar aqui nesse rolê. É verdade. Vocês dois juntos, na verdade. A mulher da sacada, né, gente? A mulher da Eu sacada. sempre, a mulher da sacada, né? Vocês entendem? Uhum. Sacada. Da sacada. Então, direito tributário. Tributário foi o amor da minha vida, o primeiro. É mesmo. Gilberto, Uhum. 19 anos, me apaixonei. Ele estava na Receita Federal, logo em seguida ele aposentou e foi atuar na área. E eu me apaixonei, ele me ensinava. E eu lembro que quando ele fazia, assim que ele aposentou, ele passou a fazer declarações, atender empresas, montou um escritório. E ele ainda fazia as declarações de imposto de renda naquela maquininha Olivetti, sabe? Aí ele Datilografando? ele rascunhava as declarações de imposto de renda e aí me colocava para... Como que? Datilografar. Datilografar. Eu ia falar digitar. Já Datilografar. jovem. Depois. É. E eu, extremamente curiosa, pegava a declaração, ia lá e... Por que que isso? Por que que isso? Ele dizia, Preta, deixa eu ser curioso. Eu disse, vai que um dia eu preciso. Vai que, Exatamente. né? Vai que Aí, é. o que que eu fiz? Aprendi. No primeiro ano, ganhei, foi dinheiro fazendo declaração de Ganhou imposto de renda. mesmo? Me apaixonei. Olha. Me apaixonei, né? Pela área, imposto de renda. E pelo dinheiro? Especialmente. Especialmente. Depois ele desistiu, ele queria... Infartou, fez a cirurgia cardíaca e quis curtir a vida. Aí eu falei, então vamos curtir a vida na zona rural. Viemos para cá, encontramos Vianópolis, essa terra maravilhosa que eu amo, e vocês todos. E fiquei esse tempo todo, até que agora, estando viúva, veio uma O start. sacada. Mais uma sacada na sua vida. Eu preciso fazer algo. Então veio a agência de viagem, né? Da Louca, o meu consultório de psicanálise. Aí veio a agência de matrimônio. Hoje eu estava dando aula para o Felipe sobre a minha agência. Ele achou legal a minha agência, não achou? Maravilhoso. A minha proposta é ótima. Vai Ele é um sair cara daqui? que mente. Gente, a primeira coisa que quando eu conheço alguém solteiro, ele fala assim, você não quer me casar não, né, Regiane? Primeira pergunta, essa é a básica. Na né? verdade, a parceira nem surgiu por causa do direito tributário. Que ela falou que ia casar e eu falei que eu ia descasar as pessoas. Então, tá Entendi. Que é Uma ven- pequena guerra. tudo certo. Vende a doença e pequena vende o guerra. medicamento. Exatamente, já chega com o pacote completo. É isso aí. E aí veio, eu falei, vou estudar e tal. De repente, eu conheci um advogado por nome Tarek nas redes sociais. Achei Do legal. nada. É, a Regiane ali olhando. Achei legal, comecei a seguir. Aí o Tarek fez uma publicação incrível, ele com o Felipe. Aí me aparece aquele lord inglês, com aquela roupa linda, aquele homem lindo, aquela roupa. Falei, quero que os meus príncipes Somos se mesmo. vistam assim como esse cara. Gostei dele. Publiquei na minha... Aqui, nesse calor. Publiquei no meu Insta, Regiane Resquete.
Aí ele me republicou e eu perguntei, só falta ser palmeirense. Ele escreveu, com certeza. Eu falei, Tricampeão, só para deixar Aê! claro a todos vocês aí. Alô, flamenguistas. Eu não queria dizer nada, mas cheirinho Só tá aí. cheirinho. E eu tenho Choraram certeza que os muito. flamenguistas vão falar, o que ela tá fazendo de vermelho, então? Gente, é prêmio de consolação, pra vocês Gente, não ficarem olha, tristes, tá? pegou Porque eu sou pesado. bondosa. Recentemente, Não, 1K gente. perdemos agora. Eu sou bondosa, tá? Então, assim, tá tudo certo. Até porque quem é tri pode, né, doutor? Pode. Não quero dizer nada, mas a gente fala de Libertadores, a gente não fala de Mundial aqui antes que vocês comecem a bombar a rede social, não tem Mundial, vamos a merda, é o caralho. O Bacana. importante é Libertadores. Exato. Mundial a gente Esquece. pensa depois. Depois. A gente gosta de participar só. Tá Exatamente. certo, isso tá aí. certo. E aí passamos a conversar, o palmeirense. Aliás, eu sou cercada de palmeirense. Meu funcionário é palmeirense, não seria meu funcionário. Ele embarca para Maringá, posta uma foto em Maringá, eu disse, na minha cidade, palmeirense, na minha cidade, tributarista, ele disse assim, bora conversar, bora fazer uma parceria? Bora, eu amo essa área aí. E aí foi, e agora estamos aqui. Gente, Assim olha, que a foi. gente não é de expor de forma nenhuma isso aqui, Deus me livre onde isso. Ela ficou uma semana falando de você. Claro. Uma semana é semana. pouco, vocês estão mentindo. Mas eu só tenho uma dúvida nessa Vocês estão história aí. mentindo. O primeiro rapaz que você achou é o Talarica. Tarek. Tarek. É. Por que não o Tarek? Sem que você foi nele. Tarek não vestia bem. Não, muito bem, eles estavam lindos. Eles estavam lindos, mas algo chamou a atenção. O Tarek é palmeirense? Não sei dizer. Parceria Vamos boa que vocês perguntar têm, pra né? ele. Vamos perguntar? É porque ele é da Bahia, né? Então deve ser Eu torcedor acho do que Vitória ou não do vai Bahia. torcer pro Palmeiras. Então foi por entendeu? conta do Palmeiras. Sim, Pô. vamos dar essa Ah, desculpa, tá. né? Vamos trabalhar com essa desculpa. Vamos deixar isso aí. Vamos dar. E aí, Maringá, minha terra, tô embarcando daqui para passear com a família, ele tá desembarcando lá. Bati um carro, encontrei com ele no aeroporto. Vocês se encontraram no aeroporto, Foi. naquele rolê lá? Foi naquele rolê do carro. 11 mil reais ficou aquele prejuízo. Ai, vou querer patrocínio, viu? A gente Aproveita também. O doutor de Goiânia aí, se quiser ajudar a gente aí, parceiro da clínica aí, nós estamos juntos aí. Exatamente. Já Nós copa juntos com agora. ele. Gente, a viúva Exatamente. precisa de ajuda. E aí fechamos uma parceria, fizemos chamadas de vídeo, fizemos reunião. Enfim, aí eu trouxe ele aqui. Falei, bom, temos que conhecer a pessoa na sua terra. Né? Assim Sim, tem que ser, sim. porque aqui vamos ver se passa no teste, né? É, claro. Primeiro que para andar comigo tem que ser príncipe. Príncipe. Né? Então a gente tem que saber Já se puxou a ele é. capivara dele? Tem que saber se ele é príncipe. Já fez a... Passou no teste. Não, folha de antecedente tá em dia aqui. Tá? tranquilo, por Então, enquanto. perfeito. Passei no escritório dele lá em São Paulo, quando eu vim de Maringá, agora nessa última viagem, passei, fiz visita, conversei com a secretária, puxou o saco, é príncipe, Regiane é maravilhoso. Mas ela não quer perder o Quênia, emprego. Quênia. Uma crise de pandemia dessa, não é não, doutor? Tem surpresa quando ele chegar aí, viu? Demissão? Então... Falei que eles são inteligentes. Eu desculpa. Sentimos A filha da muito. puta me chamou de mão de vaca. Eu falei que eles Aí são o presente do fim de ano sabe qual que vai ser, né? Passa no Nossa. RH que ano Que que vem. excelente, hein? Pode crer lançando notícias boas pra 2022. Não, e o bom é que a gente pode botar a culpa na pandemia, né? Então tá Exatamente. tudo certo. Vem a nova variante, vamos diminuir. Brincadeira, viu, Kênia? Amanhã eu tô aí de volta. Kênia. Querida, te amo. Querida, logo, logo eu tô aí, viu? Hoje eu mandei foto dele no meu divã pra ela. Ficou felizão? Ele Pô, fez depois do almoço é foda, né, velho? Comi piqui pra caralho. Aí... Já tinha comido piqui antes? Já, só que Já? dessa vez eu me espinhei um pouco, né? Roeu ele Eu tava com violentamente. fome, né? Entendi, Aí deu um entendi. pouco ruim, mas tá tudo certo agora. Tá tudo beleza. A Regiane conseguiu, dentro do restaurante, me arrumar uma pinça pra tirar os espinhos. A Regiane nossa. consegue Não, não é bom ela demais. consegue É tudo. bom demais. Ela consegue. Olha, eu pensei que eu ia ter que fazer uma cirurgia, fazer um pequeno corte para tirar, mas não precisou, a pinça resolveu, tá tudo certo. Tá ótimo. Perfeito. E Felipe, você tem parcerias em outros locais ou não? Bom, como funciona? A gente tem sede lá em São Paulo, tem filial em Maringá, está abrindo 2 filiais, uma na Bahia, sob a responsabilidade do Dr. Tarek, e uma outra em Curitiba. Mas a gente tem parceiros espalhados por todo o Brasil, porque o trabalho tributário, ele, entre aspas, não tem fronteira, vamos assim dizer. Certo. Então, ele é federal, estadual e municipal. O que você precisa, na verdade, é de alguém que conheça a região, que goste do tipo do trabalho, que entenda e que venha junto com você abrir as frentes. Então, o Brasil é muito grande, tem muita oportunidade.
Só que muitas vezes você paga por um trabalho feito por empresas não tão legais aí no mercado. Quer citar? A gente aqui expõe geral. Mas que é capaz de tomar uns tiros lá em São Paulo. Não dizendo que nós somos os melhores, nem nada, mas a gente tenta fazer o trabalho da forma correta. Trabalhar no Brasil muitas vezes é difícil. A gente sofre resistência aí de tudo que é lado, às vezes de contabilidade, às vezes de advogados do dia a dia, que não entendem que a gente não está lá para dividir com eles, a gente está para somar, para tentar apresentar um trabalho que é diferente. É o que eu tento falar todas as vezes, o médico de pele não opera a cabeça. Então você não queira que seu advogado faça tudo. Sim. Que ele cuide do crime, que ele cuide do contrato, que ele cuide da ação trabalhista, do previdenciário. Não dá para fazer isso. Então, pô, a gente lida com o empresarial todos os dias, com o tributário todos os dias. Deixa que a gente faça isso. Ninguém está aqui para quebrar ninguém, para dividir com ninguém. Ao contrário, é para a gente somar e chegar em outros lugares. Sem ter que estuprar o mercado, fazer coisa errada, tomar dinheiro de cliente. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é coisa do passado, né? E já de antemão, vamos deixar de sonegar, né, gente, um pouquinho. Isso. Vamos lembrar que hoje em dia tudo é eletrônico. Exatamente. A gente está aqui fazendo esse podcast, gravando com vários telefones celulares. Sim. Vai pela internet. Sim. O processo é eletrônico, o procedimento é eletrônico. O cartão de crédito e o Pix são eletrônicos. E vocês estão querendo sonegar? É isso aí. Não vai bater na porta hoje, mas talvez daqui a 2, 3, 4 anos vocês vão ter uma surpresa bem grande. E é com multa e juros. Sim. Então vamos fazer o correto, o que dá para fazer dentro da lei, o certinho, que eu tenho certeza que vocês vão ter a performance tributária boa. Tem nada a ver com o meu celular não ter nota fiscal, não, né? Aí... Ixi. vamos mandar um ofício aqui pro Brunão delegado. Bruno Delegas, é Ixi, brincadeira. Ele vê se tem a receptação aí, Da alguma onde que coisa aí. veio? Da onde que veio? Porque hoje, doutor, o Estado ele meio que tá fechando o cerco ali. Antigamente, não tinha essa questão virtual. Muitas pessoas, cara... Papel. Papel aceita. Eu já papel... cheguei a ver empresário que comeu o auto de infração na frente do fiscal. Literalmente? Comeu papel, enfiou na boca, engoliu e falou, vai, me autua agora, seu filho da puta. Ainda não meteu um filho da puta? Então, assim, Caralho. antigamente a fiscalização era em loco, ainda tem, mas cada vez mais é por documento eletrônico. Então, poxa, é o que vai, agora eu vou falar o termo que a gente usa, é elisão fiscal, que é você pagar menos tributo dentro da legislação, da maneira como é imposto para você. Certo. Eu falo tributo, pessoal, porque tributo é o gênero, tá? Imposto é só uma das possibilidades. Você tem imposto, taxa, contribuições, etc. Então, mas lê-se, algumas vezes eu vou falar tributo, outras eu vou falar imposto. Então, para não misturar, é informal, mas eu não posso perder a tecnicidade Perfeito. aqui, senão... Já viu, né? Quem tá me escutando aí depois fala que eu sou burro igual a porta. Não é? Exatamente. Por favor. Podcastadores, é esse o motivo da nossa conversa aqui de hoje. Essa parte tributária tem tudo a ver com impostos. Você que é empresário... O Fabrício veio aqui e falou que pagou quanto de imposto ano passado? 2020, quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Pago em impostos. É importante esse tempo para você? Pergunta retórica, né? Exatamente. Muito bem. Partindo desse princípio, Felipe, o que é uma consultoria tributária? Bom, o que a gente faz lá? Qual que é a ideia? A gente tenta entender qual que é a dor do empresário. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é qual que é o regime que ele está. Então, se ele é um menor, ele está no Simples Nacional. Se ele é aquele pequenininho, ele está no MEI. Mas o MEI não tem recuperação. O MEI foi uma legalização que você teve da pessoa física para algumas atividades. Então, eu vou te dar um exemplo. Bom, a menina lá, ela era esteticista. Então, ela fazia tudo na pessoa física sem nota. Eu trago ela para ser MEI, para quê? Para que ela esteja regularizada. Sim. Então, ela contribui para a Previdência, ela paga aquele impostinho que é o ISS para o município, ela está toda regularizada, emite nota, está tudo bacana. Então, ela é a pequenininha. Depois dela veio o cara do Simples Nacional, que ele é um pouquinho maior. Para o Simples Nacional, você tem... entre aspas, alguns benefícios, porque muitas vezes você está no Simples Nacional, mas está pagando uma alíquota muito alta. Talvez se você tivesse um outro regime, que é o que a gente chama de regime normal, você estivesse economizando tributo. Só que o Simples Nacional, pelo próprio nome, ele é simples. Então é uma guia única de arrecadação que você paga no fim do mês. Então o teu contador, ele emite lá, ele dá o teu faturamento, você diz para ele, né? Ele emite a guia, você paga e vida que segue. Quando você vem para o regime normal de tributação, são os maiores. Quem são?
o tal do lucro presumido e o tal do lucro real. Por que é bom? Porque é ruim. É bom porque você tem outras oportunidades de aproveitar tributo. Então, eu pago, mas muitas vezes eu tenho um tal do cashback, eu tenho um retorno tributário. E ele é ruim porque você tem muita obrigação para cumprir. Então, o teu contador ele tem muita coisa para cumprir, ao passo que você tem muita coisa, a chance de ter algum errinho também é maior. É proporcional. É proporcional ao teu tamanho. Então, vou te dar um exemplo. O cara do lucro presumido, ele tem que ter uma margem boa de faturamento. Então, no que ele tem de atividade, se ele tiver uma margem boa, mais ou menos aí, via de regra, o lucro presumido é bom. Por quê? Porque você presume qual é o teu lucro ao final e sobre isso você paga um percentual. Você está restrito até um faturamento de 78 milhões. Na regra é isso. Então, quem é maior do que isso, invariavelmente vai estar no lucro real. Então, quando você passa de 78 milhões, você sai do presumido e entra para o lucro real. Ou então para algumas atividades específicas que é necessário que você ali esteja. Então, esse é o mundo geral do tributário. Então, a primeira ideia é, qual que é o teu regime de tributação? Tá. Qual que é a tua atividade agora? O que é que você faz? Me explica um pouco melhor. Então, a consultoria ela entra para entender aquela máxima que todo mundo fala, porra, tô pagando tributo pra caramba. Vamos entender por quê e se realmente está ou não está. Mas uma lógica a gente tem que sempre deixar claro. Se você está faturando bem, você vai pagar bem. Sim. Não dá para você querer faturar 1 milhão e pagar centavo. Não. Faturar 1 milhão e pagar real, você vai pagar. Então não tem. Agora você tem que entender como que você vai pagar. É aí que entra uma consultoria para criar essa engenharia tributário, financeira, esse planejamento que é muito escutado por aí. Isso é o tal do planejamento tributário. Te fazer ter performance no seu negócio e, com isso, você pagar o menos tributo possível dentro da legalidade. Certo. E no caso, você está atendendo do MEI ao lucro real ali. O MEI acaba não sendo muito... porque Nem o MEI entra, não precisa, né? É do simples até o lucro real. Então, simples, presumido e real. Só para deixar claro para quem está acompanhando a gente, partindo do princípio que eu também sou leigo, esse planejamento é somente para a pessoa jurídica. É porque na pessoa física, basicamente é o que a Regiane vinha falando. Você faz lá no teu imposto de renda. Na pessoa física, você não tem o que aproveitar ou não aproveitar. Por quê? É aquele teu imposto de renda. Pensa em você no teu dia a dia. Então você tem o teu rendimento, você tem as tuas coisinhas lá, o teu contador ou você mesmo vai lá, faz a declaração simplificada ou alguma outra declaração e paga o teu imposto de renda. Quando você traz isso para uma pessoa jurídica, para o teu CNPJ, você tem algumas possibilidades ali. Então, assim, ainda hoje até a gente discutia isso. Muitos empresários do agro, por exemplo, ainda fazem muita coisa no CPF. Sim, muito. Muito, mas muito. E a gente está falando de milhão. Milhões. Quando o cara começa a ter a noção de que se ele tivesse um CNPJ, muitas vezes ele aproveitaria, ele teria mais incentivo para, às vezes, pegar um empréstimo, para conseguir algum insumo da operação, alguma questão, ele começa a entender que é muito melhor. Só que ainda a cultura, que era... Sabe aquela cultura de sonegar? Sim. A cultura, às vezes, ainda do agro é a de usar o CPF. Usa o CPF do pai, usa da mulher, usa do filho, da filha, e vai estourando o CPF do cara. É ruim, porque você não vai ter um benefício ali legal. Se você migra para o CNPJ, é a hora que você vai precisar de um bom contábil, de um bom jurídico, para te ajudar a criar isso aí. Eu tenho certeza, eu garanto que você vai ter possibilidades aí de recuperação ou até mesmo de pagar menos tributo. E se você paga menos tributo, você tem mais o quê? Lucro. É claro. E quem não quer? E esse é um espaço importante porque aqui dentro de Vianópolis, acredito eu, que o maior mercado que a gente tem é o agrícola. É o agro. O agro aqui é muito forte. Então, é algo a se pensar, né? Então, Pensar essa não, a se consultoria, fazer. a sua consultoria pode vir desse início mesmo de pegar uma pessoa física, pegar um agricultor, por exemplo, e falar assim, vamos ver esse caminho? Claro. A formalização é o melhor dos mundos. Agora, para você entender como, qual é o tamanho, o que fazer, o que não fazer, depende muito. Entendi. Depende muito. É claro que você chegar num produtor rural de leite, vamos dizer, pequenininho, e incutir na cabeça dele que ele tem que ter um CNPJ é muito difícil. Só que muitas vezes você já tem um cara que tem uma loja grande e que ele segura faturamento,
Sonega. Por quê? Porque senão eu vou ter que abrir um outro CNPJ no Simples, aí um terceiro, um quarto. Quando você vai ver na somatória, ele está pagando tanto de alíquota dentro do Simples, que se ele tivesse um com guarda-chuva e Era outros melhor. embaixo, ele estaria economizando dinheiro. Só que às vezes ele tem uma resistência, às vezes do próprio contador, que muitas vezes tem um receio de fazer, ou então que ele vai ter que tirar a contabilidade da cidade e mandar para uma cidade maior. Depende. Então a gente entra para analisar tudo isso e auxiliar. A ideia é auxiliar os empresários. Por quê? Porque o direito tributário é como qualquer outro direito. Não tem o direito de família? Então você não precisa do advogado de família para te ajudar no divórcio? Para ajudar essa tão famosa agora, a sucessão patrimonial, a blindagem patrimonial? É a mesma ideia. É a mesma ideia. E um tributário não bem cuidado, ele vai esbarrar, porque a única certeza que você tem na vida é a morte. Sim. E pagar tributo também. São as únicas. Então você tem que pensar no hoje, no amanhã e no depois. Quem tem filho, lembra que teu filho casa, viu? E lembra que você só conhece quando separa. Então você começa a ter uma série de problemas. Construiu tua vida inteira, renegou o tributário e lá na frente é teu filho que vai se fuder de verde e amarelo. Obrigado por isso agora, que juntou A gente fuder tava, comigo. a gente tava até falando dessa questão da sucessão aqui ontem, a gente tocou na questão dos offshores, né, os paraísos fiscais. Sim, sim. E que é um tema recorrente, você vê isso, vem se repetindo aqui. O que eu lembrei dele falando disso aí, da pessoa que quer insistir no CPF e não quer aderir ao CNPJ, eu lembrei do termo que a gente aprendeu da economia burra. É querer economizar, mas não é uma maneira inteligente de economizar. Exatamente. Então, o cara que está ali, vamos supor que ele vai fazer essa migração do CPF para o CNPJ, então ele vai no contador, organiza tudo e potencializa essa questão tributária ali com esse planejamento. Exato. Seria isso. Exato. Se ele precisar, até o contábil a gente consegue entregar para ele. Vai muito do que ele precisa. Então, óbvio, né? A gente vem num mercado muito grande, que é São Paulo, que é um mercado onde tem escritório. O que você tem em São Paulo hoje, pelo menos na cidade e nas cidades maiores do entorno, é escritórios. Então você tem mercado financeiro, escritório de advocacia, consultoria, tudo está lá nessa parte gerencial. Só que onde tem as atividades, onde o dinheiro está circulando, é aqui. É onde tem terra, Sim. é onde tem pavilhão, chão de fábrica. Então não adianta. Por isso que eu tenho que estar aqui, por isso que eu tenho que ter a Rê, por isso que eu tenho que conhecer vocês, por isso que eu tenho que estar em Maringá, por isso que eu tenho que estar na Bahia, em outros lugares. Porque eu vou levar a informação que, querendo ou não, chega antes em São Paulo, Sim. para essas regiões e para ajudar. Então eu vou sentar com o teu contador, eu não quero tomar o contrato do seu contador, eu não quero foder o seu contador, eu não quero nada disso. Eu quero sentar com ele e falar, olha, o que você está fazendo aqui? Mas talvez se a gente fizesse por esse caminho aqui é melhor. Por quê? Eu trago um olhar jurídico para dentro da contabilidade. Se o teu contador tivesse que saber tudo, ele não fazia a faculdade de contabilidade, ele fazia de direito. E a faculdade de direito e a de contabilidade seriam juntas. A mesma coisa. Eu não assino um relatório contábil, ele não assina um parecer jurídico. Precisa dos dois. E por que o direito tributário empresarial ele é diferente? Porque eu tenho o tributo, que é o pagamento, e eu tenho o quê? A guia. Então eu não separo um do outro. Os dois são juntos. Então é para atuar em conjunto. Ele explica o que ele faz no contábil, a gente cria uma ideia geral e ainda traz o jurídico para dentro. Por quê? Porque você tem possibilidade de recuperar o valor que você pagou errado. Você tem possibilidade de tomar crédito dentro da lei. O que é tomar crédito? O cashback. Você tem lá tanto, um pedaço ele volta para girar a tua própria atividade. Poxa, mas saiu uma outra decisão lá no nosso Tribunal Supremo que beneficia o contribuinte. Você pode usar esse crédito. Mas tem uma outra tese que eles estão discutindo. Será que não vale a pena entrar com um processo? Para se sair esse processo, você também usar lá na frente? Então, é entrar e fazer um voo panorâmico. Olhar para trás, hoje e o daqui para frente. O que você quer fazer? Hoje a gente foi numa empresa que a pessoa disse, a minha intenção é talvez daqui a uns anos vender. Para a gente vender, a casa precisa estar em ordem. É o que a gente fala lá em direito, fazer a tal da due diligence.
olhar, fazer o valuation da tua empresa. Esse nome do caralho aí, jurídico, americanizado, para trazer o que é. Due diligence, olhar a porra da casa para ver o que está acontecendo. Se tá tudo em ordem. Ver o que tem e o que não tem. E o valuation é a valoração. Quanto vale a sua empresa? Se um outro grandão chegar aí hoje e comprar, tá pronto para venda? Tá tudo certo? Não era a intenção do teu cliente? Era. Então a ideia é a gente entender o que ele quer para ontem, hoje e amanhã. Essa é a função geral de uma consultoria, de um escritório de advocacia, de uma contabilidade bacana, séria, que acompanha o dia a dia. É isso. Então lá no escritório, hoje, na nossa consultoria, antes que queiram me matar, eu não estou vendendo serviço de advocacia aqui, caralho. Tô falando de consultoria. Não, porque senão tem umas besta-fera que já começa a falar. Tem Não, isso? eu não estou vedando, infringindo a OAB, nada disso. Estou falando da minha consultoria e eu posso. A ideia é essa daí. Ela entender tudo isso e tentar propiciar o que o cliente precisa. E aqui tem uma menina boa na contabilidade, né? Tem. Tem uma empresa aqui excelente. A Castros Contabilidade, que é a nossa parceira aqui do Pode Crer Parceira também. do Pode Crer. Ô, Castro, Felipe, a Débora? Isso. Débora. Aí, ó. por que você conhece? Ela é minha amiga. gente. Aí, ó. Ô, Felipe, e nessa questão aí que você falou que você envolveu a parte do contador e tudo mais, esse planejamento é só o advogado que consegue fazer? Não só o advogado, muitos contadores bons fazem. Só que o que acontece? O contador, ele consegue fazer a parte contábil, que a gente chama de escrituração. Aham. Só que, por exemplo, se lá na frente um Gilbertão da vida não entender dessa maneira, ele vai muitas vezes te pedir informação, ele vai até te autuar. E aí você vai precisar do advogado para defender. Ah, tá. Por quê? O contador, ele faz o serviço contábil, a escrituração do dia a dia, as guias. O advogado é o jurídico. Por isso que o casamento entre ambos é muito bom. Entendi. Ajuda muito. E vai trazer uma melhoria no dia a dia da empresa. Porque o empresário, na verdade, ele precisa estar preocupado com a atividade dele. Então, ó, eu sou supermercado. Você tem que estar preocupado em comprar bem e vender bem. Preocupado em fazer promoções. E não deixar a mercadoria vencer. Todo o teu staff para trás é que vai fazer o resto. Por quê? Porque você não pode perder tua cabeça, teu dia a dia com isso. Não. Ah, minha atividade é posto de gasolina. A mesma coisa. Você vai ter que ir lá ver de onde você tira. O governo tem algumas coisas que eles chamam lá específicas para posto de gasolina. Você pode recuperar esses valores muitas vezes. Então, é entender a sua atividade geral. Dentro do jurídico, dentro do contábil. E parar com esse medo. Fiscalização é dever do fiscal, do auditor. Sim. Não é esse o teu medo. Ele prestou concurso público para isso. Ele está lá, funcionário do Estado, do governo, para te fiscalizar. Acho que o grande segredo é quem vai te defender? Quem vai prestar o teu serviço do outro lado da mesa? Então, beleza, ele te fiscaliza daí. E daqui, quem que é? É um contador bom, seu, de confiança? É um advogado seu que mexe com empresa? Porque quando a corda estoura, você vai lá, corre no teu advogado do dia a dia e apresenta a bomba para ele. E ele tem prazo para defender. Sim. E ele não faz o dia a dia empresarial. Ele não tá focado nesse nicho, né? Então é o seguinte, geralmente dá merda. E aí sai todo mundo reclamando que o contador é ruim, que o advogado é ruim. Só que ninguém viu que eles receberam aos 45 do segundo tempo, com a trolha já estourada, com prazo para responder, e que se você for lá e cobrar em relação à multa que ele vai levar, ou que ele levou, enfim, você é caro. Você é ladrão, safado, sem vergonha. Então por que você deixa a corda estourar, sendo que você pode antes fazer o preventivo? Perfeito. Se preparar para isso. A gente até falando nessa questão do tempo, a gente está usando aqui o Dr. João Pedro mais uma vez. Ele tem a clínica. Cara, ele tem que estar preocupado em estudar, várias outras coisas, atender. Ele não vai conseguir dispor uma parte do seu tempo, ele tentar um pouco entender essa questão tributária para aplicar na empresa dele. Esquece, o cara tem que delegar funções para que a coisa consiga andar tudo junto e não ter problemas futuros. Tá pegando o teu gancho, desculpa. Já reparou que geralmente uma clínica de sucesso, ela tem lá o médico ou o dentista que é muito bom. Só que não é ele que faz o financeiro, repara. Não. Não é. Por quê? Porque é cada qual com o seu. Exato. Se ele tiver que estudar, clinicar, comprar, vender, Não faz nenhuma bem. administrar, vai dar merda. Pode reparar que quebra. Repara. Você tem que focar naquilo que você é bom e pronto. No que você não é, você tem que delegar. O resto você profissionaliza.
Então você traz um bom contador, um bom advogado, às vezes uma controladoria. Você traz alguém para fazer uma auditoria de produto, de estoque. Depende. Depende da atividade. Se não me engano, foi até a Regiane que falou isso. Se eu não sei uma coisa, eu pago pra alguém fazer pra mim, velho. É Exatamente. gerar empregos. É gerar empregos. Exato. É assim que funciona. Porque nós vivemos pelo tempo. Nós ganhamos tempo. Não é moeda. É tempo. Não é? Então, enquanto eu estou perdendo tempo tentando... Hoje eu vinha falando com o Felipe. Se eu abro uma empresa e fico tentando arrumar caminhos para pagar menos imposto, para burlar, eu estou perdendo tempo de fazer um marketing maravilhoso, Perfeito. de preocupar com o produto que eu estou comprando, entende? Então, assim, eu pagando consultoria, seja ela o que for dentro da minha empresa, a gente não paga hoje para o marketing. Imagina Sim. se eu estiver me preocupando em estar postando, perdi tempo. Perdi tempo, perdi dinheiro. Então, assim que funciona. Consultoria é a bênção, Sim. né? E um ponto que o senhor tocou, doutor, que eu achei interessante, é do imposto voltar. Exatamente. Existe essa possibilidade? Existe. Pensa o seguinte: do mesmo jeito que você não pode pagar errado, o Estado não pode ficar com o seu dinheiro. E quando eu falo Estado, eu digo município, Estado ou governo federal. Sim. Só que é o seguinte: você tem algumas modalidades, eu não vou entrar em mérito de quais são as modalidades, porque senão eu vou estar falando muito juridiquês e não interessa. Sim. A grande questão é o seguinte: muitas vezes você mesmo declara o teu tributo e você faz o pagamento. Eu declaro a guiazinha e eu pago. Beleza, o que acontece? A Fazenda, o fisco, ela tem um prazo de 5 anos para fiscalizar isso daí, para ver se você pagou certo ou não. Beleza, só que muitas vezes você pode ter pago errado. Se você pagou errado e você não for atrás, você vai perder esse dinheiro. Por quê? A cada 5 anos, o 5º ano e 1 mês, você perde. Perde a Então, chance de recorrer. O que a gente chama de prescrição é isso. Você pode olhar 5 anos para trás. Assim como o governo pode te fiscalizar até 5 anos para trás. Do contrário, ou ele ou você perde. Se você perde, você pagou errado. Se ele perde, é o seguinte: se você pagou errado e ele não viu, Ele ganhou. também passou batido. Mas é mais fácil a gente errar do que É mais ele, fácil né? a gente errar. E aí o que acontece? Isso é real. Como o governo não pode ficar com o seu dinheiro, é o que a gente fala, ele não vai enriquecer com o seu dinheiro, ele não pode. Só que você tem 2 maneiras de recuperar tributo. Ou você entra com uma ação, entre aspas, processa o governo, ganha e cai na fila dos precatórios. Teu neto ou bisneto com bastante saúde talvez receba. Sai esses dias, né? Adiando mais um pouco. Ou então você usa um negócio chamado de compensação. Eu olho que eu paguei errado, mas eu estou operando, eu tenho atividade. E eu vou continuar pagando. Então eu olho que eu paguei errado, quantifico e eu Vai descontar. amortizo o desconto com que eu vou pagar à frente. Cabendo ao fisco, na modalidade dele normal, olhar se você está fazendo certo ou não. Perfeito. Dentro desse prazo de 5 O anos. seu dinheiro volta antes que o precatório, porque o precatório... Na verdade, é fluxo de caixa. Porque se você deixa de pagar, pensa, você Tá já entrando. pagou esse dinheiro. Opa, paguei errado. Ó, era 10, eu paguei 15. Então eu tenho 5 que tá voando. Perfeito. Esses 5 eu vou usar com o que eu tenho para pagar à frente. Então, opa, eu deixei de pôr a mão no bolso. Eu desconto, eu amortizo. Então isso é o que a gente chama de efeito caixa. É fluxo de caixa, você deixa de pagar e, portanto, você tem uma economia tributária, como se você tivesse o dinheiro ali na tua mão. Me fala um empresário que vai estar lá no dia, no meio da empresa, nossa, acho que eu paguei isso aqui errado. Não vai. Se não tiver uma assessoria violenta do seu lado, Não, perde Ah, e você dinheiro. acha que o governo toca na tua porta e fala assim, ó, vem te devolver. vem cá, É. Você pagou um pouquinho. vivemos em um país bastante civilizado. Ixi, Sim, né? Perfeitamente. sim, Aqui é belo Europa, adjetivo. Estados Unidos, aqui. Com É. certeza. Né? Exatamente. Igualzinho. Passagem boa pra contar pra vocês. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, aí eu fui comprar um fone de ouvido, desses daí da moda. E aí eu falando lá no caixa, tava no Walmart, vou fazer propaganda. Não no Walmart, não, na Best Buy. Best Buy, se estiver escutando aí, Nossa, manda manda presente aí. uns 13 Pro Max. Ai, E, olha. patrocina os meninos aqui. Tava lá, beleza, aí eu tava no caixa e falei pro meu pai, ô pai, porra, me fudi aqui. Que o meu brother veio aqui 15 dias antes, pagou esse fone de ouvido, sei lá, vai $5 mais barato. O cara do caixa era brasileiro. Ele pegou, acendeu aquela luzinha, igual a gente já viu no supermercado, saiu do caixa e não falou nada. Daqui a pouco ele volta
uns $5. Eu olhei, ele falou, teu dinheiro. Eu falei, mas meu dinheiro de quê? Aí ele falou, não, eu sou brasileiro, tal, e aqui é o seguinte, os preços não podem aumentar, os preços só podem cair. Se teu amigo pagou $5 a menos, hoje não pode estar mais caro. Então você não pode ser lesado como consumidor. Ele Você validou tá pela brincando? sua palavra? Pela minha palavra, sem falar porra nenhuma, sem mostrar nota nem nada. Caralho. Eu saí de lá, Chorando. não, assim, O que é isso? o que é Fui isso? roubado O inversamente. que é isso? É. Então você sai olhando, você vê que a civilidade e a palavra, ela acontece. Caralho. Lugar que você, obviamente, tem furto, tem em todo lugar do mundo. Mas ainda você é seguro em relação a não ter um crime contra a tua vida, não ter uma arma na tua cabeça. Então você olha esses tons de civilidade, você fala como a gente é atrasado, né? Caralho. Então, o que até eu conversava com a Rê hoje é o seguinte: aqui a gente tem uma cultura de não querer pagar, né? Porque muitas vezes a gente não vê o retorno desse dinheiro. Né? Agora falando em termos bonitos, existe uma análise chamada de curva de Laffer. Se alguém quiser colocar no Google depois. O que é a curva de Laffer? Bom, quanto mais eu pago, mais eu devo ter retorno. Só que em contrapartida, quanto menos eu pago, também menos eu tenho o quê? Aquela chance de você querer sonegar o dinheiro. Então o que é? Em países desenvolvidos, paga-se muito, mas se vê o retorno. Qual é o problema daqui? A gente paga muito e não vê o retorno. Então qual que é a cultura? Não vamos pagar. A gente não vai ter os recursos Sim. revertidos para a população. Então é como se fosse um gráfico. Depois vale a pena olhar. Eles têm um gráfico bonitinho. bacana. É bem fácil de entender. Então é isso. Infelizmente. Só que com esses cruzamentos eletrônicos que hoje estão acontecendo, tudo é online. Tudo é Pix, tudo é cartão de crédito, cartão de débito. O dinheiro papel ele vem sumindo. Todo mundo hoje é obrigado a entrar no e-social a partir do mês passado. Que o teu contador vai saber o que é. E do e-social sai um e-social simplificado. Então, tudo é eletrônico. O papel está sumindo. Como que você quer sonegar? Qualquer cruzamento, o robozinho da Receita, ele vai cruzar e vai te pegar. Eu, hoje, como auditor, sabe qual que é a primeira coisa que eu faria? Cruzar o cartão de crédito. Para ver o teu apurado e o seu declarado. A chance de pegar você é gigantesca. Gigantesco. Então, para de sonegar. Vai dar merda. Porque aqui no Brasil a gente vê não só nesse setor, mas em vários outros, a questão da cultura. Porque é algo que meio que cultural. Igual você dando exemplo de outros países, e a gente reclama muito do imposto aqui, mas tem país europeu, país escandinavo, o imposto é muito mais alto. Mas você tem um retorno. Então compensa para a pessoa pagar aquilo. Agora aqui, por uma questão cultural, eu não. Vou pagar, não volta. Não, se não me falha a memória, acho que na Suécia ou na Noruega, você paga quase 80% de tributo. Esses países 80. escandinavos, é absurdo. Só o que aí você imposto. olha, você não tem custo com saúde, não tem custo com educação, você não tem custo com segurança, você não precisa andar de carro blindado. Sim. Então, o que te sobra é aquele mínimo existencial para você viver. Nesses países, inclusive, aí é uma merda, né? Entre nós aqui. Pra você poder tomar uma cachaça, uma pinga, é loja do governo. E o imposto, o tributo é altíssimo. Porque eles não querem ter gente embriagada, doente, alcoólico, né? Então, o alcoólico anônimo, porque esse cara pendurado na aba do governo é caro. Então, até isso é Caralho. civilizado. Sim. Percebe? A distribuidora de bebida é do governo. Você comprar lá. Porque eles Tem controlam limite, isso, né? tem controle. O estado lá é Exatamente. muito grande. Sim. E aí tudo funciona, né? É. E aqui, difícil, assim, ouvindo ele falar a questão dos Estados Unidos, a gente entra na Europa, uma vez eu fui num hotel, aí eu fiz uma impressão de um documento. E deu 3 centavos. E o moço do hotel não deixou ir embora enquanto eu não paguei os 3 centavos. Eu não tinha 3 centavos, ele descontou 10 euros para tirar os 3 centavos. Mas também, se você for ao mercado, é devolvido. Não é assim, R$1,99 para ficar com 1 centavo. Entende? Ele devolve o seu 1 centavo. Então, assim, aqui a gente tem essa cultura de não pagar porque as coisas não acontecem, né? Mas muita coisa acontece. O SUS funciona.
não é? O SUS em São Paulo, nada a ver com o nosso SUS aqui. Então, assim, não é o SUS que não funciona, é a forma com que chega aquele dinheiro, a forma com que ele é distribuído é que é errada. Mas ele é um projeto maravilhoso, inclusive, que é copiado por muitos Funciona. lugares. E, É copiado, não, em é país de copiado. primeiro mundo você tem problema. Teu amigão, o Arthur Soneca, viado, saudade de você, que mora no Canadá há 10 anos. Cara, o pai dele quebrou o pé jogando bola. Aí foi lá pro médico, tá? O médico chegou pra ele, tratou, beleza, só que não tem fisioterapia igual a gente tem. Não tem. O médico falou, ó, são esses aqui os exercícios, tal, não sei o quê. Ele falou, doutor, tal, mas não tem uma fisioterapia, tal, como é que eu faço aqui? Eu gosto de jogar futebol. Sabe como é que falou? Te vira. Para de jogar bola. Faz outro esporte. Caralho. Então a gente reclama muitas vezes É. que é uma merda, não funciona, tal, mas é o que se você cair no SUS, pode não ser o melhor dos mundos, mas você vai ser bem tratado por bons médicos. Sim. Então, enfim. Exatamente. E até o Dr. João Pedro falou que o SUS é uma cópia do SUS americano, só que lá é privado. Então aqui eles que é importaram esse gratuito. modelo de forma gratuita. Nos Estados Unidos você não tem plano de saúde. Não. É seguro saúde. É seguro. Você paga. Paga e acabou. Ah, mas tem um negócio diferente. Paga. É. Parece capitalista, meu filho. Não tem conversa. Não tem. Para respirar e pagar. E aqui era pra ser um sucesso. E a gente vê muita coisa. É. E, o Felipe, você vem de um universo de São Paulo, né? Chega aqui em Vianópolis. Vai pra zona rural dormir numa fazenda. Sim. Excelente fazenda, saudades, Regiane. E Chama aí, pro churrasco. o que acontece? Você vê realidades diferentes. Essa consultoria, esse planejamento, se aplica aqui em todos os locais? Que nem você citou, o posto de gasolina, o supermercado. Se aplica a todos da mesma forma que provavelmente você exerce lá em São Paulo? Ou você acha que existe essa distinção entre o interior à capital? Qualquer lugar. Qualquer lugar. O dever de pagar tributo é o mesmo na capital ou no interior. Na cidade menor que exista no Brasil. É o mesmo dever. Então tem lá, você tem tua atividade, você tem teu negócio, você vai pagar tributo. A diferença é que muitas vezes, numa cidade maior, você acaba tendo mais acesso à informação, as pessoas se capacitam mais, estudam mais, que não é uma regra, não estou dizendo que não aconteça É uma cultura na cidade menor. diferente. Você tem profissional menor de cidade minúscula que é bom pra caralho, que dá banho em cara de rede gigantesca. Dá banho, dá até pena. Só que muitas vezes não é a regra. Então, como a informação lá, ela flui mais, por você ter informação, você acaba saindo na frente. Sim. Mas o dever de pagar tributo é o mesmo. É o que a gente fala. Cumpriu o fato geradorzinho lá que está na lei, cumpriu ele. Então é o seguinte, fato gerador é adquirir a propriedade do veículo automotor. Comprou a porra do carro, pagou. É isso. Você compra o carro lá, aqui não, aqui é caminhonete, né? Aqui você compra a caminhonete, vai pagar igualzinho. Não muda nada. Então, como o trabalho ele olha para o federal, para o estadual, para o municipal, qualquer lugar do território brasileiro paga. Qualquer um se aplica. Mas, e dentro dessa questão, você acha que existe uma certa resistência? Porque vocês estão chegando agora para Vianópolis, você acredita que aqui vai... Vocês, na verdade, acredita que aqui vai ser um pouco difícil? E tanto em relação também ao tamanho, não comparando geograficamente, mas financeiramente das empresas. Aquela pequena empresa ali que tem um faturamento X e a outra que tem um faturamento 30X. Essas duas empresas precisam de ter esse planejamento financeiro, Claro. esse planejamento tributário. Claro. O pequeno paga a conta do dia a dia. O grande, gigante, é muito cacique para pouco índio. Então é muito processo para aprovar, é muito diretor, é muita coisa. É lógico que se você tivesse 200 gigantescos, era maravilhoso. Só que é o pequeno do dia a dia, que bem cuidado, vai embora com você a vida inteira. Então não se faz distinção a cliente. Dinheiro não aceita desaforo, né, Dona? Dinheiro não aceita desaforo. Então, Tá assistindo meus vídeos, cara. Meus príncipes. e é verdade, são máximas das pessoas mais experientes. Meu avô falava muito isso. E é verdade. Por quê? Porque viram a vida inteira.
O grandão é muito legal. Muito legal. Só que é o pequeno do dia a dia, que paga a conta, que segue com você e que é fiel. Se lá no grandão trocar a diretoria, às vezes você é descartado igual papel. O pequeno não. Opa, é o Dr. Felipe, não, são os meninos do podcast, Cria um vínculo, Regiane, né? é vínculo. Ele vai com você até o inferno. Ou pro céu, depende, né? Pro céu, gente. Isso, a gente trabalha com o céu, né? Sim. Falando em céu, ficou muito... Não, continua. Tem um tá? lanche ali pra nós, tem não? Hoje, pra começar, a gente nem pedacinho de tocou nesse céu. assunto aqui, porque é a primeira Exatamente. vez no Pode Crer que tem café, Exatamente. obra de Regiane Resquete. Regiane sem café, não pensa, não raciocina, não levanta da cama. Não é café, não. Isso é pinga mesmo. Viu? É, porque a gente não Ele pode. tá É só caracu, falando cerveja com preta pinga, aqui. gente. Caracu Mas é com café. ovo. Isso. Que é pra ficar forte. Meu amigo, Você você tomando bebe isso? aquela... O quê? Caracu com ovo? Já bebi, mas dá vontade de vomitar, velho. Nossa senhora. Você tá doido, mas deve ficar no Mas por grau... que você fez isso mesmo? Não, porque tem a... Reza a lenda que é forte, né? Só pra experiência Os mesmo. caras da obra tomam caracu com ovo, né? Já viu os caras da obra? São fortes. Ó, que é O que a isso? gente Trabalha faz? igual um louco. Mano, Eu acho Claro. que aqui nós temos a semente de baru, né, gente? Acho que é bem Semente de legal. baru. Semente de baru. Verdade. Não é? Vamos ver se a gente consegue aí pra ele levar, porque É difícil verdade. esse negócio do... Ah, o Mas caracu é- com ovo. ovo. Assim, Depois que Royal Piqui também é sustância 3 semanas seguidas. Sem morde, né? Vai lembrar tá lembrando do Piqui até agora? Não, já... No Já almoço passou? Foi pior. Ah, foi pior. Tá tudo certo, já. e, Quem tá pessoal, presente novamente? Eles, né, meu amigo? Empório Paidim. Conhece o Empório Paidim, Regiane? Demais. Empório Demais. Paidim, marcando presença aqui com a Ai, gente. delícia. Rapaz do céu. Felipe. Regiane Resquete marcando presença. Gente, hoje a gente tá Ela nunca muito falha. bem servido. Muito bem servido. Tem aquele negocinho, né? É o tatum da edição, que a gente vai fazer aquele breakzinho maroto. Felipe vai experimentar pela primeira vez Empório Paidim pra se apaixonar igual a gente. Mas antes disso, agradecer mais uma vez aqui ao Empório Paidim por estar sempre aqui com a gente. Mano, essas... Nossa, vai ter de doce, delícia. Essas- Ele não gosta de doce, ele que não gosta de esteve doce. aqui. Não gosto de doce. Não, Meu não. amigo. E já aproveitando o ensejo, isso aqui é brownie, tá, Felipe? Os brownies da mãezoca. Que delícia. Então, gente. Já assim que a gente volta. A clínica lá cuida de diabetes? Tudo. Faz Chega, tudo. viu? Tudo. Ela chega, viu? Estamos chegando aí, doutor João Pedro. Cuida de O nós. Jacó também, é Jacó? Jacó Tô Facura. aprendendo rápido, viu? Daqui a pouco tamo aí. Valeu. E voltamos. Eu amo essa edição. Eu amo essa edição. A gente sempre volta mais o quê? Cheio. Satisfeito. Satisfeito. Valeu, Paidim, cara. Muito obrigado, É a Paidim. famosa bomba, né? A famosa bomba. Bomba de chocolate. A bomba da felicidade. Top. Muito obrigado, Paidim. É nóis. Tamo junto. Curtiram, Paidim? Muito bom. Uma delícia. Manda o remédio da diabetes também depois, viu? Isso. E o legal é assim, né, gente? Esse cardápio todo, quando vocês forem para vir a entrevista, aqui você chama a Regiane, tá? Só isso. Tem café. A gente vê é nitidamente. Ó, a bandeja que é diferente. A É diferente, é verdade. Doutor Felipe também provou o brownie da Mãezoca. Mãezoca curtiu. Ó, lá de Ele Sampa. amou. Delicioso, Ele amou. é delicioso. Olha, Inclusive, isso aqui nós vamos levar. né? não, Lógico. você acha que vai ficar só com um Tem o pouquinho, a bolso. cristaleira. Maravilha. Valeu, Mãezoca, nossa parceira aqui desde sempre. Desde sempre. Nossa mãe trocínio. Que me fez, obrigado. Isso aí. E parceiro, hoje, direito tributário aqui com o doutor Felipe, que eu vou chamar. Felipe ou Felipe? Felipe. Felipe. Isso, Felipe. Qual que é o sobrenome dele? Vai lá. Pellegrini. Olha, É, né? estudou, hein? Rapaz. Gente, eu descobri que quando eu fui pegar o nome dele, ele tem Pellegrini, qual é o outro? Bertelli Passos. Não, eu falei, não. Que nome dois de rico nomes da porra, né? italianos, Nome Isso da é um... porra. Caralho, velho. Italiano é uma, né? Lembra de eu contar pra vocês que eu tive que fazer terapia 10 anos porque a grosseria da pessoa era muito grande, quase que teve separação, sim, né? sim. Então, o italiano é assim, é de natureza, né? Fala muito, palavrão. Falei, nossa, esse tem dois sobrenomes. Depois me contou que ainda tem português na história. Ferrou. Tá Pouquinho, vendo? né? Melhor pessoa, né? Melhor pessoa.
E pode crer especialista com o nosso time de especialistas. Time de especialista começando pelo Centro Clínico Lavita, Dr. João Pedro, nosso parceiro. Bom, a entrevista dele deu tão ibope, a gente aprendeu tanto que a gente sempre volta nela, né? Sempre volta. Sempre tem resgata alguma ideia ali. Mas agradecer a toda a equipe do Centro Clínico Lavita, mais de 22 especialistas, meu parceiro. Cara, Então a cultura de que precisa ir para Goiânia por causa de médico, não mais. não mais. Valeu, Dr. João Pedro, é nóis. Centro Clínico Lavita, parceria com? Hospital Jacob Facuri de Goiânia. Muito bem. Não vai ter mais que ganhar dinheiro desses caras de Goiânia, filho. Tá Jacob direto falando o Facuri. nome dele aqui, ó. Manda direct lá. Vamos Fechou. mandar. Real Tendas e Serralheria. Onde que é o endereço da Real Tendas? Saída para Brasília, do lado do trilho ali. Vai ter o galpãozão da Real ali. Violento. De Gente. frente ao Paidinho. De frente ao É Paidinho. perfeito. Paidinho. Paidinho. Que, só para relembrar, se você ainda não está participando, tá rolando um sorteio de R$10 mil nesse final de ano. Exatamente. Gente. Entra no Instagram da Real, lê o QR Code aqui. Vai lá no perfil que tá sorteando, Sim. segue a galera lá, ganhar 10 mil. Não é 900 mil, mas já é alguma Já coisa. é alguma coisa, né? Exatamente. E Se tem você tributo pra pagar em cima. que ganhou os 900 mil, for parceiro do Pode Crer, tamo junto aí, viu? Muito bem. Quiser patrocinar nós. Estosec, higienização e impermeabilização de estofados. De estofados. Nosso amigo Isaac, lá de Silvânia. Então precisou dar o grau no seu sofá, nas cadeiras e tudo, meu amigo. Liga pro Isaac, cadê você vai chegar rompendo. Vai. Quem tem criança, cachorro, rapaz, tem que dar o grau. Tem que dar. E mesmo Tem se que não dar. tiver, gente, Exatamente. é dar vida pro seu móvel. Exatamente. Valeu, seu sec. Farias Autopeças, que muita gente, provavelmente, o Pode Crer tá falando de uma parada que eu acho que poucas pessoas sabiam, né? Não é... Às vezes a pessoa costuma lá sempre com a autoelétrica, né? Mas Faria também agora é referência em autopeças. Exatamente. Hoje os caras postaram a foto lá que eu achei massa, velho. A família mesmo. Hoje é o dia da família, né? É? É, o dia da família. E aí eles postaram a foto, porque lá... É o que a gente tava falando aqui. O pai que começou passando sucessão pros filhos agora, então a família toda lá. Hereditário. Farias Autopeça. Tamo junto, é nóis. Muito bem. Vou Timaço. falar um negócio aqui, me surgiu uma dúvida, cara. Não tem Todas. fora do roteiro, Hoje é por doutor. todas. Tem um cidadão Venopolino que essa semana faturou na Lotofácil R$900 mil. Sim. Como é que esse cara vai declarar esses piseiros e do nada a receita? Vai. Gente, esse cara tá vivo, porque Não, nunca ele mais ganhou. tive notícia. Ganhou. Ganhou. Quando a Caixa for pagar, a Caixa já vai atrelar o pagamento a ele. Vai tirar o dela. Vai, tem tudo. Na verdade, o que acontece? Ele recebe o prêmio lá da loteria e a Caixa vai informar quem foi o ganhador do prêmio, tudo bonitinho. O que acontece? Ele vai declarar no imposto de renda dele que aquilo foi um ganho e aí ele vai tributar no outro ano sobre os rendimentos daquilo, porque na verdade aquele tributo, aquele valor ele já vem isento no pagamento, ou se for retido, já vai retido pela própria Caixa, a depender de como seja o concurso e tudo mais. Ele vai se preocupar depois com o que aquilo gerou de rendimento, de fruto, no outro ano, né? Nos outros anos sim. pra frente. Então depende muito. Ah, Senão também é sacanagem, né? Você Não, ganha pois um conto de coisa lá e paga um monte de tributo. Pois é. Não é justo, né? Porque, e aí também existe lá de se declarar, tipo assim, entrou 900 mil, isso aqui foi um sorteio. Cara, o cara tem receita de R$1.200 a vida inteira. Do nada, caiu 900 mil na conta. O que é isso? É verdade. Tem uma treta aí. Mas aí quem paga declara, né? Ah, sim. O sorteio paga, né? E aí, aí Beleza. já, por ser a Caixa, né? Já vai tudo no jeito já. Tô ligado. Excelente dúvida. Porque se Deus quiser, a gente vai ganhar também essa continha em breve. Rapaz, da virada tá 350. Você vai participar de um bolão? Delícia. Que Não, delícia. então vamos entrar, vamos fazer um. Vamos. Manda aí, Pode Crer. Fazer o bolão do Pode Crer. Isso aí. 80% nós, 20% vocês. É isso aí. Patrocina a gente aí. Clínica Lavita, vocês. Ele gostou do Jacob Facuri. Gostou. Patrocínio. Clínica lá, fica sucesso. Ô, Pellegrini, vou fazer direito. Ele tem o Tum, né? Ele gosta do tom. Gosta. Me tornei advogado. Por quê? Por esse viés do tributário. Ah, depende muito, né? É gosto. É gosto. Foi mesmo? Na faculdade, geralmente, o direito tributário ou ama ou odeia. Ah, Não tem meio termo. Não tem. Ou gosto ou não gosto. entendi. Não tem muito o que fazer. Eu fui para o direito tributário porque, primeiro, eu tive um bom professor,
que sempre ajuda você a ter um inicial interesse pela matéria, e muito porque meu pai também tem empresa de imobiliário, de outras questões. E... Famoso rico. Nada. Famoso Seu pai não é da área, não? Trabalhador. Não. Se meu pai fosse rico, não trabalhava, né? Aliás, eu tô querendo achar a filha de um fazendeiro aí, do agro, se você quiser. Cartas para manda sua Julieta. Sim, A gente- cartas para Julieta, almagemas matrimônio. Isso, você que está nos assistindo aí, ó. A gente faz um acordo. Eu melhoro o negócio da família, em contrapartida também, né? A gente vai... É amor, significado de amor. Você que está nos assistindo, seu pai planta mais de 1.000 hectares de soja, manda a cartinha aqui, doutor Felipe, nós vamos organizar A isso aí. gente vai organizar, fazer Cartas esse para job. Julieta. Isso. E pro Romeu. No Alma Gêmea. Exatamente. Perfil no Alma Gêmea. Olha, já tá querendo lucrar na alma gêmea, tá vendo? Mas aí é empreendedora. Vai ter cobrado, Direito Felipe. de imagem, gente. Direito. Isso aí. Não é? Isso aí. Então manda. Eu ia achar o máximo se alguém mandasse uma cartinha. Manda no Gente, direct nosso aí. Gente, Obviamente, sua a gente não vai cartinha expor. Chegou, filho. Não chegou cartinha pra você. A do Pedro tá me esperando até hoje. Não chegou. Eu acho que foi extraviada Eu no acho meio da que, então, internet alguém, aí. alguma Esse negócio de apaixonada 5G. tá pegando Isso é muito carta. gentil. Não é porque mudou o negócio do 5G, o 4G pro 5G, se perdeu no meio aí. Pode ser, né? Chegando. Manda de novo, tá Os chegando. correios estão atrasados, é Tá fim de atrasado. ano. É verdade, é verdade. Black Friday. Mas agora, brincadeiras à parte, você escolhe por afinidade. Então, o que eu vinha dizendo, meu pai é empresário, e eu cansei de ver meu pai batendo cabeça com um monte de coisa, às vezes trocando contabilidade, trocando advogado, e eu olhei e falei, quer saber, eu vou entender esse negócio aí, eu vou te ajudar. Aí meu pai sempre falou, né, não, vai estudar para ser juiz, vai ser promotor, não vai ficar indo para a área privada que você vai ter dor de cabeça. O Brasil é um país que se dá melhor Civilizado. quem é funcionário público. A cultura, né? Cultura. Sobretudo de quem é mais experiente, mais antigo, né? Que pegou aí os anos bons de funcionalismo público. Que recebe uma aposentadoria gorda. E são os únicos. Tem uns mano aí que, né? Tem. Os caras que trabalham na Receita Federal. Uns mano mesmo. Regiane tá aí pra Tem uns falar mano pra aí, gente. na verdade, umas minas também, né? É, o seguinte, exatamente. né? Recebe pensão do papai lá e não vai casar nunca, né? Pra não perder. E Exatamente. tá errada? Não sei, né? Aí Aí, meu amigo. cada qual com o seu, né? Tá Exatamente. certo. Como eu tô do outro lado da bancada eu queria receber, eu tô criticando. Se eu tivesse do lado de lá, eu acho que eu ia estar bem gostando, né? Que bom saber disso. Perspectivas. E, Pelegrini, a gente acompanhou na sua rede social e você falou aqui pra gente durante o nosso intervalo que você passou por um período de Covid, né? Isso. Mas não falando da enfermidade em si, como é que isso refletiu no seu trabalho? Na verdade, eu peguei Covid trabalhando, né? A gente não conseguiu parar. Aquele negócio, obviamente, né? O se der, fique em casa, né? O escritório é perto da minha casa e eu não consigo me concentrar em casa. Eu não queria perder aquele porto seguro de casa. Então, assim, vou pra rua trabalhar, ia pro meu Casa é pra escritório. descansar. Ficava na minha sala. Se eu ficasse em casa trabalhando, eu ficava com receio de perder aquele filtro de quando é trabalho e quando é descanso. Então, eu invariavelmente ia para o escritório, e lá trabalhando, e essa parte tributária na pandemia ela é muito bem vista. Por quê? Quem antes tinha algum receio, ou então tinha uma gordurinha, essa gordurinha de financeira foi embora na pandemia. Então, poxa, como é que é isso daí? Como é que eu recupero o tributo? Como é que eu pago melhor? As pessoas não queriam mandar as pessoas embora, até por questões sociais. Todo mundo tem família. Sim. Todo mundo quer ajudar as pessoas de forma direta ou indireta. Então, tentava e nos procurava para entender melhor isso daí. Então, a nossa atuação cresceu na pandemia. Eu viajei a pandemia inteira. E por cargas d'água, o meu sócio, tratando a mãe com uma enfermidade, acabava indo no hospital toda semana, contraiu a doença e acabou tendo uma disseminação. Então, a gente lá não foi nenhuma vez para algum tipo de festa, não teve restaurante, não teve nada. Era de casa para trabalho, trabalho para casa, no máximo uma viagem. E tentava minimamente fazer os cuidados possíveis aí, para todo mundo precisar trabalhar, né, gente? E aí acabei contraindo a doença, acabou que ela apareceu. A primeira fase dela, que é a fase inicial, primeiro ao sexto dia, primeiro ao sétimo dia, tranquilo, me sentia bem, não tinha nada. Eu iniciei com um tratamento preliminar que os médicos deram.
Mas quando você entra do 7º dia para frente, é o que define a doença de verdade. Se você inflamar, se você tiver uma caída boa, é nesse momento. Então, quem não tem, passa leve. Então, lá 10, 11 dias, até o 14º tá bem, passou tranquilo. Às vezes vai ter alguma chateação, uma dor de cabeça muito chata, uma sequela, um cansaço, mas passa bem. Quando você emboca a descida e perde o freio do caminhão, é ali. Então ali, cada dia é um dia pior do que o outro. Então, pra vocês terem uma noção, eu internei no 10º dia, eu tinha feito uma tomografia 1 ou 2 dias antes, meu pulmão estava 15% acometido. É leve. 2 dias depois, meu pulmão estava mais de 60%. Nossa. Em 48 horas. Então, é agressivo pra caramba, precisa de suporte hospitalar, só que muitas pessoas não têm ideia porque ainda, querendo ou não, 50% das pessoas são assintomáticas. Então, às vezes você está com a doença e não sabe. Antes que vocês falem alguma coisa, todos testados antes de fazer esse podcast, tá? Exatamente. Por favor. Então é isso, é muito perigoso. É uma doença muito silenciosa e que, de verdade, jovens como nós somos aqui, não vão ter essa noção. Não vão ver, só vê de perto ou vive de perto quem conheceu ou teve algum familiar, algum amigo que ficou nessa situação. E o bichinho é forte pra caramba. Então, brincadeiras à parte, até saiu uma notícia aí que acho que a BioNTech e a Pfizer disseram que com 2 ou 3 doses a Omicron tá protegida, tá neutralizada, né? Então, puta, é do caralho, eu falo pra caralho mesmo, então é isso aí. É fudido, é uma notícia animadora demais. Sim. Se alterasse a proteína lá, que é a tal da Spike, a gente sofreria acho que grandes prejuízos a médio e longo prazo. Então é isso aí, mas a doença é séria, não é brincadeira, não é gripezinha, nem sei falar de política aqui. Até mesmo porque seja o atual presidente, seja lá mesmo o Drauzio Varela no começo falou que era um negócio bem menor. Ninguém administrou muito bem. Sabia essa porra aí. Essa é a verdade. E você toma medicamento pra caramba porque não tem um tratamento. Então os médicos também estão aprendendo junto, cansados pra caramba, meu. A equipe médica e hospitalar é um salseiro. É o cara que entrou e daqui a meia hora tá tendo parada cardíaca. É muito sério. Mas, pelo menos, com as vacinas, as notícias que a gente tem são boas. Sim. Falei lá com os enfermeiros, com os médicos que me trataram, mantive amizade com eles. Eles falaram que praticamente não tem mais aula de Covid. Nossa, então, isso é muito Uma animador, benção. é muito bom. Pô, a gente está quase 2 anos nessa. Sim. E aí na sua fala você falou que durante esse período pandêmico muitas pessoas te procuraram por causa desse trabalho de consultoria e de planejamento. A gente ainda está dentro de um período em que a pandemia ainda existe. Como você avalia a importância do seu trabalho nesse período para os empresários? Bom, o trabalho ele é muito... Ele é legal, com pandemia ou sem pandemia. Porque eu acho que ninguém quer pagar errado. Ninguém quer fazer o que não deveria ser feito, né? Entregar teu dinheiro de bandeja tão suado. Só que quando... Volta naquela questão de cultura, né? Quando você tá ganhando, tua roda tá girando bem, você fala, isso aí é coisa para depois. Deixa pra lá, não vou cutucar, isso chama a atenção da Receita Federal. E é uma grande bobagem. A gente vive falar muito sobre isso. Não é porque você faz um... É um mito? Porque não é porque você faz um trabalho tributário que o auditor fiscal, o fiscal, quem é que seja, ele desce num cano de bombeiro e vem te fiscalizar. Não é assim, você não está cometendo um crime. Apitou uma luzinha lá na Receita, fulano de tal. Tocou lá a luz vermelha na Receita. A luz vermelha. E aí... uma piada interna. E aí ele vem descer te fiscalizar. Não é assim que funciona. O teu trabalho é um trabalho sério, dentro das plataformas do governo, lá o GovBR, dentro do próprio ECAC, que é a plataforma governamental. Então é um trabalho muito bem cruzado, que os auditores têm visão de tudo isso. Então o trabalho na pandemia, ele cresceu, porque essa pessoa que tinha um pouco de dinheiro, que tinha um pouco de gordura, que estava operando, do nada ela, todo mundo em casa, a não ser serviço essencial. Então, você vai para casa, a tua folha de pagamento continua, o que o governo vem e faz?
Ó, você pode suspender os contratos de trabalho. Só que se eu suspendo o teu contrato de trabalho, vai por 30 lá, ou na época acho que era 60 dias, eu te gero uma estabilidade lá na frente de mais 30 ou 60 dias. Então, na verdade, pô, eu te alivio hoje, só que eu te jogo o problema lá para frente. Não é que eu te perdoei. Eu não te perdoei. Jogou a bucha pra frente. Eu joguei a bucha para frente. Então, você vai ter que ficar vivo mais para frente para poder custear tudo isso. Então, ao olhar o que você pagou errado no passado, de forma indevida, a maior, você quantifica esse valor e usa para pagar o para frente. Então, lá o tal do fluxo de caixa, que a gente falou antes do break, esse respiro, ele acontece e, poxa, o que mais que eu tenho aqui? Então, ele te dá, além de um primeiro cheiro do trabalho, ele te dá uma visão maior. Pô, o que dá para fazer mais? Tem mais alguma coisa? Posso entrar em outro ponto? E aí você para, analisa a operação, entende, e muitas dessas operações, os cruzamentos, os levantamentos são gratuitos. Você não está obrigado a fazer nada. Olha, fez um checklist da empresa, bacana. Quer recuperar? Quero recuperar. Como é que eu vou pagar você, Felipe? Um pedaço do que você recupera. Então eu vou com você, na verdade eu não estou nem te tirando dinheiro. Tá dando, sim. Eu estou me pagando. Então, com esse inicial trabalho, o que mais que eu tenho aqui? Beleza, tal, entendi, vi toda a minha parte tributária. Pô, mas eu queria talvez ampliar. Eu queria ter mais um negócio, eu queria agregar um produto, um serviço aqui. Aí parte para uma análise de um planejamento. Aí o planejamento talvez seja um custo, seja diferente. Você começa a ter outra análise. Todos os empresários vão ter que se adequar agora à tal da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Todo mundo. Porque tudo é dado. Tem que se adequar a isso. Todas as empresas. Então, começa a ter outros trabalhos que dentro da tecnologia, dentro do direito, você pode acabar fazendo. É interessante você falar isso, né? Que no caso, nessa primeira etapa, aí, o seu serviço se paga. Se paga. Não se torna um gasto para o empresário. Sim, sim. É difícil, né? Você chegar na porta de alguém, sobretudo na pandemia, e falar, ó, então... Eu quero trabalhar para você para te dar dinheiro. Não, é tanto. Pô, o cara é capaz de me... Quer me fuder, me beija, né? É capaz de me tirar a bala, né? Em alguns lugares, então. Outro ponto, você falando na questão dos cruzamentos de dados, a gente falando dessa questão que o empresário vai ter que aderir, a gente falando aí que o circo está fechando. A gente vê muito na questão da pandemia, que foi citado, sobre o auxílio emergencial, né? No começo, o brasileiro, pela cultura de achar que tudo é bagunçado, não me encaixo nos requisitos, vou pegar. Não vai dar nada. Mas hoje todo mundo tem que devolver quem não pegou, né? Então o circo ele só vai fechando, meu amigo. A consultoria, o planejamento, visualmente falando, é como segurar na mão e junto com o empresário. Né? Claro. É uma parceria, não deixa de ser. E por ser uma parceria, você não vai colocar em risco o seu cliente. Não. É aquilo, você vai fazer o melhor trabalho possível dentro da legislação. Do outro lado da bancada tem a Receita Federal, tem o Fisco, tem a Fazenda. E quem está lá defendendo os interesses da Fazenda, ele pode ou não concordar com você. A diferença é que um trabalho, quando ele é feito de forma correta, ele é feito porque existe a possibilidade de ser feito, tem defesa. Então, se você recebe um auto de infração, uma multa, essa multa ela tem a tendência de cair, dela perder força. Só que da mesma forma como você entende e apresenta um trabalho, do outro lado, o fiscal, o auditor que lá defende os interesses do município, do estado ou então da União, ele pode não entender daquela maneira. E ele tem a sua autoridade, a sua atribuição para poder então te mandar uma multa. Se você tem o subsídio ali, você defende, você briga para o seu cliente. E como eu te disse, lá na frente isso pode cair. Ah, mas não caiu. Se não caiu na parte administrativa, você ainda pode se valer de um processo lá no judiciário para então derrubar isso. Então, são discussões que muitas vezes elas vão levar muitos anos. E você ficou vivo, você imagina. Então, o planejamento, a análise tributária, a análise de tudo, nada mais é do que risco. É você quantificar o seu risco. É como tudo na vida. Você vai mexer na bolsa, você tem ação que é mais conservadora, tem ação que é menos, tem ação que é uma merda, tem outra que é loucura. Só que é o seguinte, às vezes na loucura
dá certo. Você acerta, né? A chance é muito menor. Só que também quem não arriscou não conseguiu. O cara que não chutou a bola do meio de campo não fez gol de placa. Sim. Depende muito. Sim. Quem que está de cada lado. O que a gente pode garantir como empresa, seja eu, seja qualquer outra empresa séria no mercado, é que você vai ter a assessoria, a defesa jurídica junto. Então a gente vai junto até o fim para defender os seus interesses. Pode dar certo, pode não dar certo. Tem coisa que tem chance de dar muito mais certo do que outras. Só que tudo é risco. Vale ou não vale, vale ou não vale. Com certeza, não fazer nada, você está perdendo dinheiro. Seja por um processo, seja por um procedimento administrativo, por qualquer coisa que seja. Não ir atrás dos seus direitos com a alteração que você tem no Brasil de legislação, de normas que saem diariamente, a chance de você estar perdendo dinheiro é gigantesca. E aí complica, né? Isso A você meta escolhe, de né? vida nossa é o leão bater aqui na porta com notificação. Conversa com o Dr. Felipe. Eu tô tranquilo. O meu coração nem vai palpitar. Não. Tem aquela segurança ali por É, trás. porque isso aqui é lógico que já é uma parceria, você se fudeu no caso, porque o Pode Crer já tá aí. Não, né? tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, vamos um pouquinho mais prático. Valores. Vocês estão chegando aqui agora, Regiane vai estar nessa parceria com você, Pellegrini. O que as pessoas podem esperar em relação ao que vão gastar em relação a isso? Gastar, não. Investir, né? Vai até receber. Eles vão acabar tendo de remuneração para a gente um pedaço do que eles vão recuperar. Qual o pedaço? Depende. Depende. Uma coisa é falar em 30% de 1 milhão. Outra coisa é falar em 30% de 300 milhões. Sim. Depende. Uma coisa é falar em 30% de R$50. 20%, 15%, 40%, depende. Então, a gente nunca quer falar de valor. Eu não posso primeiro ficar discutindo o valor se eu nem sei se tem valor. Você pode estar tudo certo, você pode estar tudo redondo. Ah, te devo alguma coisa? Só um abraço, quer dizer, soquinho, que é a pandemia. Só um soquinho, muito obrigado, valeu o café, valeu a conversa. Pô. Então a primeira reunião é uma conversa, nada, compromisso em nada. A gente analisa documento. Direito tributário é documento. Depois do documento, a gente vai ter uma ideia se tem ou se não tem valor. Se tem uma expectativa de valor ou se não tem. Pode ser que o teu negócio está tudo certo. Ou pior, pode ser que eu bata na tua porta e diga, ó, além de você não ter para receber, você tem a pagar. Depende. Mas pelo menos você vai ter uma segunda opinião em relação ao seu negócio. Eu acho que é importante. Ah, eu também acho. Rapaz, então, como é que é? A agenda 2022 aberta? Como é que é? Agenda 2022, mais um empreendimento para o espaço Regiane Resquete. Pronto. Dr. Felipe. Rapaz. A empresa de consultoria São Paulo entrando aqui. E é legal vocês falarem sobre isso, porque hoje eu falava muito com o Felipe sobre nós aqui, né? Nós no interior, né? Existe uma diferença, sim, entre nós e as grandes cidades, né? Então, aqui, nós, aquele que chegou primeiro, aquele que começou a empreender, agora as coisas modificaram, os comércios ficaram grandes, o supermercado que era simples, agora teve que mudar o regime. E veio a sucessão agora. Exatamente. Então, aqui nós temos pouco acesso a essa informação, né? Mas o negócio está aí, é uma realidade hoje, não é para amanhã. Então, por que não trazer uma empresa de consultoria para dar assistência aos nossos empreendedores aqui? Né? Porque a minha ideia, quando eu pensei nisso, ele me convidou ainda para fazer isso em Maringá. Falei, Maringá e tal. Eu falei, então, mas eu vou ter que mudar para Maringá, como será isso? Aí eu não consigo ficar longe daqui, né? Eu falei, Deus mas me é uma livre. coisa que eu quero. Ele me fez uma proposta. E nós aqui precisamos, nós não temos essa assistência. Qual é o advogado tributarista? Qual é a empresa de consultoria tributária que nós temos aqui? Hoje a gente tem que buscar fora, inclusive na área contábil. Sim. Né? Então, vamos trazer para cá, para a nossa cidade. Porque para agregar esse dinheiro vai circular aqui. A hora que ele recupera, ele investe mais na empresa. A hora que ele se arruma... Hoje a gente estava conversando com uma cliente. Então, assim, sabe o que eu percebo? A gente desiste dos negócios porque a gente está perdido nele. Não sabe como gerir, não sabe como administrar aquilo. Por quê? Porque é tanta informação, tanta coisa,
que como outro dia eu cheguei aqui e falei, não quero mais nada, quero ir embora para a França. Não é? Você se perde. Mas se você tem aquele suporte, às vezes você já não quer mais vender a tua empresa. A hora que ela se organiza, a hora que fica legal, e você vê que aquilo vai te dar renda, que vai te dar lucro, que você não vai ter tanto trabalho, você pensa assim, epa, peraí, ao invés de eu vender, eu vou montar outro. Entende? Porque vai ficando mais fácil, né? Então, 2022, estamos aí, junto com nossos empreendedores, seja do agro, seja do comércio, seja prestação de serviço. O que der para essa consultoria tributária fazer, vamos lá. Mais um empreendimento aí chegando para Vianópolis. Perfeito. Vianópolis agradece. Oh, e como? Pessoal, deixamos de falar alguma coisa? Vocês querem falar sobre mais alguma coisa que a gente não pontuou? Eu sou convidado, não escolho nada aqui. Aqui, não escolho nada. que você manda, meu amigo. Que você manda. Não, ainda não. Ainda não. Tá de boa. Depois que a Regiane me arrumar um casamento aqui, aí eu começo a pleitear alguma coisa nessa cidade aqui. Perfeito. Tá ótimo. Manda a cartinha. Ah, não, tem sim, tem uma coisa que eu queria pedir. Ó, Churrasco, né? Tem que ser um churrasco nesse lugar aqui, né? Tem Que dia que você vai fazer. embora? Vou amanhã, mas eu volto. 2022 tá aí. Ah, tá aí. É. Do lado do Paço Municipal já tem uma sala, quase dormindo no divã hoje depois do almoço. Pronto. É. A Regiane fica tirando foto minha, mandando para minhas funcionárias, para acabar com a minha moral. Mas tudo bem, tá tudo certo, Ele né? se empolgou, na verdade, com a história do divã, que eu falei, eu vou te hipnotizar. Aí ele correu pro divã quando eu falei essa, né? Olha. Imagina ele agora andando aqui. Eu, Felipe, fala isso. Rapaz, eu não vi nenhum Como podcast com seria? alguém hipnotizando outra pessoa. Mas aí eu já tenho um cagaço. Aí eu já fico... Você tem medo? Olha pra Regiane, bem no Filho? fundo dos olhos dela. Parece o Fábio Puentes, lembra? O dorme. Bem dormido, bem dormido. É. E, pessoal, a gente tá com uma dinâmica aqui nesse final de ano do Pode Crer, que é essa arvorinha de Arvinha. É a Arvinha. E aí a gente tá escrevendo palavras, se os convidados vêm aqui, de desejo para 2022. Como hoje vocês estão em 2, a gente vai deixar 2 palavras. Perfeito. Acho Nós temos aqui o delegado, sobriedade. Sim. O pai Jim, hambúrguer e simplicidade. que legal. O Matheus Viegas, constância. E a Elielma, fé. Pode falar. Posso ser a primeira? Claro. Claro, As gente. damas. O que Mames falaria? Pra mim seria te amo, não esquece. Agora todo mundo descobriu. Os príncipes todos se acham, ficam pensando que aquele te amo, não esquece, é só pra você. Não é, meu querido, são pra todos os meus príncipes, tá? Mas é amor, com certeza. Amor. E o senhor doutor Pellegrini? Não põe imposto, não, pelo amor de Deus. Podia falar que era agro, né? Mas aí eu acho que eu ia vender muito jabá, né? Rapaz, mas é uma boa, hein? Não, vou colocar pra vocês é prosperidade. Aí, prosperidade. garoto, muito bem. Fala sério, né? Senão o Perfeito. pessoal vai achar que eu só falo besteira. Porque às vezes é assim, né? O pessoal acha que vê a gente de terno e gravata o dia inteiro, acho que a gente não caga, né? É. Assim, não, a gente é normal, como Gente qualquer como a um, né? gente. Isso, Você caga? normal. Bastante. Qual que é a Igual consistência? Igual Qual que é? pato. Come e caga, filho, que é a beleza. Olha. Ah, que excelente. Funciona como reloginho. É isso aí. É isso aí. Bacana. Mas eu preciso Informação voltar mais importante. vezes pra cá pra fazer um cabelo bonito desse de barbearia aí, assim, ó. Rapaz, esse Que aqui beleza. começa às 5 horas da manhã e vai. Isso é Ele maravilha. seca, filho, ele ama assim, é? É, isso aí é a Lisabel, conhece? Rapaz, o Chega a negócio do Isabel. cabelo é liso demais. Aí você tem que jogar um Gente, laquezinho pra ele firmar. Não para. Gente, eu achei uma pessoa que é mais observador que eu. Mente fotográfica. Professor, né? Professor é a desgraça. Professor. É a Você dá aula em desgraça. onde, Pellegrini? É faculdade, escola? Os cursos preparatórios. Ah, só curso preparatório. Preparo para advogado, juiz, promotor, auditor. Então, Aí eu sim. formo a cobra que vai nos picar. Olha, rapaz. isso. Aí você vê, Essa foi né? boa. É nada, brincadeira. Tem muita gente boa por aí. E realmente o concurso público é muito bom. É bem legal.
Mas a gente tem que lembrar que não é dinheiro, né? Tem que ser vocação também, senão é muito Exatamente. difícil. Maus Exatamente. profissionais fazendo coisa errada que não deveria ser. Sim. Cada qual com o seu e vamos que vamos. Cada um no seu quadrado. Meu amigo, Episódio... Não tem episódio Não. esse. Especialista em direito tributário, planejamento tributário, mais uma aula, porque esse aqui era um dos temas que a gente chegou aqui cru. cru. Já vamos sair aqui, rapaz. Cara, foi Querendo bem... montar uma empresa. Fala Exatamente. sério. Não, nós vamos fazer Pode crer, vai virar uma empresa. Vai. Pode crer, vai virar uma empresa. uma corporação. Muito bem segmentado o episódio de hoje, mas também muito necessário, assim como os Yo. outros. Cara, foi muito bacana. A gente espera que vocês tenham gostaram. Fala a verdade aí. Eu amei. Eu sempre amo demais. estar com vocês e uma honra. Ah, toda nossa, toda nossa. Ficamos felizes com a presença de vocês aqui e muito obrigado pelo tempo disponibilizado. Voltem sempre. Opa. Doutor, chegou aí. Claro. A volta vai ser com churrasco. Churrasco, Isso. um futebolzinho isso também sai, né? Pronto. Rapaz. Pediu, tá aí. Aliás, eles são churrasqueiros maravilhosos. Que bom, porque eu não sei cortar a carne. Então, Ah, quer comer, mas não sabe. Ah, tá bom. Rapaz, eu... Não vou falar que foi o primeiro churrasco que nós fez, não. Mas né? vamos fazer uma vamos parceria. Deixa Quem quieto. brilhou Vamos foi fazer ele. uma parceria, ele compra carne e vocês fazem. Pronto. Isso. Fechada a parceria. Churrasco, tá Isso. pronto. A gente trabalha com picanha. Angus, Chouriço. mignon. Que bom. Podiam pedir carne de vagil, não pediram, tá bom. Vagil ou vaguio para os entendidos. Não, você ainda nem sabe o que ele tá falando. Não, é. Não, a Nossa, picanha gente, nossa ficou no chinelo agora. Ficou. Tá louco. Pessoal, pode crer, especialista, direito tributário. Nos siga no Instagram, no TikTok, no Facebook. Você que está nos acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, a gente espera que você tenha gostado, assim como a gente curtiu bastante o episódio de hoje. YouTube a gente bateu, batemos 1K. batemos 1K. Estamos sendo monetizados agora. Cada vídeo vamos ganhar 20 mil reais. Foi um prazer. Finalizamos 4 meses de Pode Crer. Sim, cara, Feliz, hein? foi bom. 2022 nos aguarde. Oh, tamo aí. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista os vídeos passados que foram excepcionais também. E Perdi. acompanhe e ative o sininho para você receber as notificações para os próximos vídeos. Pessoal, fiquem à vontade para falar, se despedir. Só agradecer a todos aí que acompanharam a gente, que espero que tenham assistido até o fim. Divertido, dado risada igual foi bom pra gente aqui. E dizer que esse modelo é muito legal, parabenizar vocês, agora brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho. Galera jovem chegando aí, né, tentando arrumar o nosso espacinho. E a dinâmica é muito boa, me senti muito à vontade aqui. O tema é um tema técnico, não tem muito o que falar, mas a gente tenta trazer para o dia a dia. E é muito diferente do que dar uma entrevista na rádio, ou então, em algumas oportunidades, estive na televisão também, que é muito engessado. Então, fazer isso aqui é muito divertido. Informal é mais Sabe o que eu posso gostoso. falar? Pode. O intervalo foi bom pra caralho. É verdade. Foi bom demais, né? Não, tem que começar a filmar o intervalo. Será que eles não Não sei, tem uma esposa que vai cortar minha cabeça na hora que eu sair. É verdade. Ah, mas Deixa se der quieto. certo a conversa... Nada não. Deixa Ixi, quieto. Nada não. Tipo assim, fiquem off. Fiquem off. Fiquem off. É isso. Nada como um vermelho. É. Pra dar problema. Pra finalizar o vídeo aí, aperta no vermelho. É nóis. Valeu, tamo junto.